Agora eu preciso acionar o Bruno Pinheiro, nosso repórter, que já veio no destaque inicial, porque ele vai contar pra gente quanto tempo de prisão que pegou um dos réus envolvidos ali nos atos do 8 de janeiro. Qual foi a decisão, então, dos ministros, hein, Bruno? Evandro, inicialmente a decisão que é este voto do ministro Alexandre de Moraes a favor de 17 anos de prisão, inicialmente em regime fechado. Isso foi o voto do ministro Alexandre de Moraes. Justamente neste momento, o julgamento entra em um intervalo e, na sequência, volta o ministro revisor, que é o ministro Nunes Marques. Então, o ministro Alexandre de Moraes esclareceu ali os casos de forma individual e a favor de 17 anos de condenação, de prisão, inicialmente em regime fechado. Este homem, Evandro, é importante ressaltar que é o homem que aparece lá no Senado Federal, lá dentro do plenário, usando uma camiseta escrito Intervenção Militar Já. Ele chega a fazer um vídeo, na verdade, chamando seus outros amigos, mandando recado a outros estados, a outras cidades e a diversos nomes que estavam também nos acampamentos. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, é muito mais do que um réu, confesso, já que esta roupa que ele estava usando, fica claro o que ele estava esperando e que estava planejando uma intervenção e um golpe de Estado. Durante o voto do ministro Alexandre de Moraes, ele acabou relembrando algumas imagens, diversos vídeos e aqueles recortes que eram divulgados nas redes sociais, chamando as pessoas até a capital federal. Este homem, este Aécio, inclusive, ele chegou a, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, a ajudar de forma financeira este ônibus chegar aqui na capital federal e ele invadiu o Senado Federal. O julgamento, neste momento, está suspenso, um rápido intervalo. Logo na sequência, os outros ministros também vão declarar os seus votos, se vão acompanhar o ministro Alexandre de Moraes ou não. Julgamento um dia histórico, na verdade, que essa retomada, 8 meses após a invasão na capital federal, iniciam esses julgamentos. Esses réus são mais de 1.152 que foram denunciados. Evandro Cini. Muito obrigado pelas informações, viu, Bruno Pinheiro? Então, quero fazer uma rodada rápida de debate sobre esse tema. Nós estamos falando que o relator Alexandre de Moraes pede inicialmente em regime fechado prisão de 17 anos para essas pessoas que foram julgadas ou estão sendo julgadas nesta quarta-feira e que participaram dos atos de 8 de janeiro na sede dos três poderes. Como é que você avalia esse tamanho de pena, essa punição, Alangani? Absurdo, porque a gente está falando de um crime de vandalismo e não um atentado contra o Estado Democrático de Direito, essa palavra tão desgastada e tão vaga. Não existe um atentado contra o Estado Democrático de Direito sem utilização, um golpe, né? Sem utilização de armas, sem utilização de recursos, de uma força maior do que as forças existentes no país. E também ele não tem foro privilegiado perante o Supremo Tribunal Federal. Então, do ponto de vista processual, também está errado. Está errado na sua essência, no mérito, e também do ponto de vista processual, extremamente exagerada essa pena. Fábio Piperno, já temos uma indicação do relator que agora vai ser votada pelos ministros depois desse intervalo. E você, como analisa? Eu acho que todos eles acabarão sendo punidos. A dosimetria, ela ainda vai ser definida pelos integrantes da corte, porque, afinal de contas, essa é só a sentença de um dos julgadores, um dos ministros, enfim, o relator. Agora, ele é um réu mais do que confesso e veja, nós não podemos confundir duas coisas que, aliás, vêm sendo misturadas de forma proposital nesses últimos tempos, que são objetivos e condições objetivas. A gente pode ou não discutir se ele tinha as condições objetivas para praticar um golpe, mesmo incitando que outras pessoas entrassem. Mas jamais podemos discutir os objetivos de uma pessoa como ele, que é um réu confesso. A Lei de Segurança Nacional é muito clara em relação a isso. Ela diz que o que é um crime contra o Estado Democrático de Direito? Grave ameaça ou utilização de violência. Isso contra pessoas. Não houve grave ameaça contra pessoas ou utilização de violência. Houve vandalismo. Não houve só isso não. Houve, inclusive, atentado, sim, contra o Estado de Direito. Num ente abstrato, Estado de Direito, mas não houve um atentado contra ministros do Supremo, por exemplo. Aliás, quando se invade o Supremo, também isso já foi pacificado na Corte.
a invasão do Supremo, atentados contra o Supremo ou contra ministros já fazem com que o réu possa, sim, o acusado possa ser julgado na Suprema Corte. Isso está errado. Não, isso está errado. Opa, isso já foi em 2020. Tem um regimento interno... Tá errado, deixa eu falar. O regimento interno do Supremo, que é o regimento 46, tem que atender a duas condições. Significa atentar contra um ministro do Supremo dentro do Supremo, mas desde que essa pessoa seja um deputado, um ministro supremo e que tenha foro privilegiado. Tem algo que está acima do regimento. Não, senhor Piperno, está errado. O atentado é contra pessoas, não contra entidade. Essa informação está errada. Eu me consultei com o jurista. Essa informação está errada. Você se consultava até com o jurista que defendia artigo 142. Não, Piperno. Até aí. Não, doutor Ivis Gandra não defendeu o artigo 142. Não, muito pelo contrário. Mas você pode verificar, agora, pegue aqui, eu leio aqui para você o regimento interno 46. A Constituição Federal está acima do regimento interno do Supremo, Piperno. E mais uma outra coisa, a conexão, há algo chamado conexão criminosa. Piperno, o foro privilegiado diz respeito a quem pratica o crime e não quem é a vítima do crime. Portanto, não tinha foro privilegiado. Só teria se houvesse participação de alguém com foro privilegiado, senador, deputado, e que não houve, porque há vagamente não houve outra coisa, há algo na Constituição chamado conexão criminosa. Se você, por exemplo, ataca um ministro do Supremo e eu estou junto com você, eu, por tabela, também vou acabar sendo processado. Não diz respeito à vítima, diz respeito a quem pratica o foro, é quem praticou o crime, não é quem recebeu o crime. Então, peraí, se você, Piperno, atacar qualquer autoridade pública, você não tem foro privilegiado. Tanto é que o Temer foi julgado pela Justiça Comum. O Lula passou para a Justiça Comum. Em 2020, a Suprema Corte entendeu de outra forma. Isso é entendeu dentro do regimento interno, naquele inquérito perpétuo, né, de milícias digitais, onde houve na prisão fugiu o nome, do Daniel Silveira, né, do deputado Daniel Silveira. Foi colocado ali, utilizar o regimento interno, mas na época ele sim era um deputado e mesmo assim o ataque foi virtual. Não faz sentido, foi um ataque virtual e perpétuo. Vamos lá, senhores. Ou seja, ótimo, vamos então revogar o entendimento de uma corte que tem algo acima, a Constituição Federal. Pedro. Fala, Segré. Eu vejo a seguinte questão. Me parece importante penalizar aquele que fez vandalismo, destruição do patrimônio. Eu pesquisei um pouco mais sobre as questões do golpe de Estado. A primeira, lembrando a nossa audiência, já falamos aqui, 503 a.C., e tinham duas características, que era pessoas jovens, homens jovens, e utilização de armas. Ninguém vai, no ímpeto, a pedir que uma autoridade que tem toda o monopólio da segurança e da arma saia do seu lugar sem ter também um armamento que contrapõe isso. Mas tinha outra característica que era definir um líder que se coloca em função da pessoa que está sendo destituída como primeira pessoa ou mandatário, o que for. O que não aconteceu no dia 8. Não teve nenhuma pessoa que diga eu sou o líder desse movimento e eu estou depondo, mesmo que seja por 30 segundos, ao presidente da República e eu estou no lugar do presidente. Isso não aconteceu. Então, quando a gente avalia as circunstâncias, não tem muita diferença nesse ponto, dia 8, com o que aconteceu em 2017, que para o ministro, inclusive Dino, na época, era uma questão de uma agrupação política, uma manifestação política, mas teve o pedido de destituição do presidente Temer na época. Ou seja, o pedido de destituição não significa por si um golpe de Estado, como foi caracterizado nesse ano 2017. E vou um pouquinho mais para frente. Muita gente se perguntou, e eu fui um deles, por que o elefante que tem, sei lá quantas toneladas, ele está amarrado na terra com um ar muito... que não tem nenhuma força como para deter a força do elefante. E aí foi verificado que quando o elefante é pequeno, eles colocam esse aro na terra e ele não consegue, por falta de força, tirá-lo. E ele assume que isso vai acompanhar pelo resto da vida dele. Então ele nem tenta tirar o aro que poderia tirar sendo uma pessoa, um animal
muito grande. Aonde que estou levando esse símbolo? Que a partir dessas condenações e a partir das condenações de pessoas que estavam na porta dos quartéis, como foi o QG de Brasília, que foram induzidos a subir a ônibus para ir nos estados deles e terminaram presos, a dúvida é, será que em função dessa questão alguém vai ter coragem de sair a manifestar a sua oposição para o que quer que seja? Não será a mesma questão do elefante colocado aquele arinho para dizendo, cuidado que como você não tem força, então melhor você não tentar. Me parece interessante deixar isso com a nossa audiência. Felipe Dávila, 17 anos de prisão, num primeiro momento em regime fechado. É claro que essa pena pode evoluir depois de acordo com o comportamento ali da pessoa que for presa, mas como que você avalia? Olha, o nosso embate aqui no programa hoje começa tocando num ponto muito importante, a insegurança jurídica no país. Por que isso? Uma coisa é se fazer justiça, outra coisa é a justiça se comportar como justiceiro. E 17 anos de pena por um crime de vandalismo, que é isso, e precisa ser punido, não estou dizendo que não precisa ser punido, mas 17 anos é uma pena extremamente elevada em ritmo fechado, e esquecendo que o Brasil teve outros atos de vandalismo que não tiveram penas tão duras. Os Black Blocs quebraram esse país aqui em 2013, 2016, e ninguém nem preso, condenado foi, né? Então assim, nós temos de olhar as coisas como elas são. Agora, o que o Supremo está fazendo é uma condenação para dar um recado para o resto da sociedade, como eles interpretam o que seja uma tentativa de golpe de Estado, mesmo quando não há utilização de armas, mesmo quando não há um movimento organizado para depor o Estado. Então, assim, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a lei é para ser cumprida, a Constituição é para ser cumprida, não é para ter justiceiro. Se for justiceiro, existe onde não tem lei. Quando a justiça se comporta como justiceiro, mostra que nós estamos deixando de lado a lei para fazer um julgamento unicamente no ponto de vista para dar um recado. Isso é péssimo, é uma violação do Estado de Direito, das liberdades individuais. Bom, conforme o julgamento for retomado, a gente tiver mais detalhes sobre outras condenações, a gente vai trazendo as informações, inclusive com as manifestações feitas por os outros ministros que agora têm também de dar a sua opinião, o seu voto e dizerem se vão seguir ou não o relator Alexandre de Moraes.